Bem, pessoal, estou aqui para falar sobre biotecnologia. Identificadores biométricos, códigos de barra, marca-passo digital, biochip, microchips implantáveis, economias integradas em um único banco de dados, sistema único, era digital vigiada, rastreada por satélite, produtos, mercados, serviços, todos reduzidos a um único governo tecnológico, isso é fato, organismos multinacionais representando esse acessório dentro de um governo totalitário, de um governo mundial único, isso também já é fato. E essa realidade também, necessidades vitais reduzidas ao consumismo, ao materialismo, toda uma sociedade escrava da tecnologia e também necessitando sobreviver a nível de trabalho, compra, procriação, descanso, etc. Tudo baseado na questão de conexão. A internet hoje ela se tornou um meio de vida, de sobrevivência humana. Eles trabalharam e conseguiram. Bem, por que chamar a biotecnologia como marca da besta? Porque é simples. Há três fatores rapidamente que eu quero deixar claro para vocês aqui, que eu prego desde 95, que se registra esse plano aqui, ok? Porque segundo a profecia de Apocalipse 13 e 17, Jesus, quando trouxe à tona o que seria o governo do anticristo, ele tratou sobre o que nós, na verdade, estamos vendo se cumprir nos dias de hoje. Por que marca da besta a biotecnologia? Primeiro, porque ela cumpre a descrição política do que Jesus falou, a nível de um domínio político final. Porque na escatologia, em Apocalipse 13, verso 1, essa marca da besta sairia de um regime que boa parte dele pertence ao passado, de domínios imperialistas, que vem sendo desenvolvido gradualmente por esforços organizados, também pelo diabo, dentro da história, para no futuro atingir o seu estado perfeito, dar o resultado que, segundo Jesus, seria uma reunião de cúpulas de 7 reinos potencializados economicamente e 10 reinos inferiores, que para nós na globalização são os 10 blocos de livre comércio, os blocos econômicos, na ideia revolucionária do que nós estamos vivendo agora, politicamente falando. Então, antes de nós vermos esse cenário montado aí, chamado de nova ordem mundial, Jesus já revelava lá atrás para João na ilha de Pátimos do que seria feito o governo do anticristo politicamente. Segundo, por que marca da besta? Porque cumpre a descrição idealista de um sistema econômico mundial que Jesus também tratou, baseado no número de um homem imperfeito, de um homem de iniquidades, cujo sistema único e seu mecanismo seria controlar ou então dar uma sociedade para nós sem dinheiro efetivo, sem célula, ok? Que já está acontecendo. E escrava de uma determinação puramente numérica, marca-passo. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém circula importância financeira se não tiver a marca da besta. Lá atrás estaria mais difícil para interpretar isso. Agora não tem o que dizer, ok? O dinheiro está sendo substituído, é mais do que óbvio, pelos cartões. E logo lá na frente a coisa vai ficar mais séria ainda. Terceiro ponto, por que marca da besta? Na biotecnologia ou até mesmo na tecnologia? Porque também cumpre a descrição de uma engenharia comportamental chamada televisão, porque esse projeto chamado mídia, ok, tem uma importância tremenda na questão da educação dos povos. Jesus, tratando sobre a imagem da besta, define a submissão da população por intermédio desse mecanismo que dá experiência ou experimentação planejada por uma continência dentro do meio anticristão. Então hoje a televisão ela tem sim total importância e autoridade para definir o que a sociedade vai ser no futuro. Então aí 4 gerações, depois da Segunda Guerra Mundial, como prova disso que eu estou falando aqui, a nível de psicologia e comportamento também social, 4 gerações que ela conseguiu transformar. E para ela vai tirar de letra, botar um microchip no corpo do povo. Para mim vai tirar de letra.
a não ser nos crentes fiéis. São 3 pontos importantes, de Apocalipse 3 e Apocalipse 17, que Jesus definiu como marca da besta, aquilo que estão chamando de biotecnologia. Bom, primeira coisa, esse acontecimento marca um advento importantíssimo na história da igreja que serve a Jesus. É uma das maiores provas que Jesus ressurgiu, que ele vai voltar e a igreja está prestes a ser arrebatada, porque se cumpriu o que ele falou. Qual é a evidência na fé para nós de que ele pode voltar a qualquer momento? E a pergunta que eu faço a você que vai assistir esse vídeo aí: você está preparado? A igreja está preparada? Vivendo de lixo gospel, à base de filosofias, à base de comportamentos consumistas, de incentivos consumistas, longe e distante do Evangelho. Você acha que ela está espiritualmente preparada para enfrentar a volta de Cristo, espiritualmente, a nível de santidade, compromisso com o Evangelho? Muito mais ainda, enfrentar o que nós estamos falando aqui. Bem, segundo ponto, não se pode dizer até onde a igreja salva vai desvencilhar isso. Não há na Bíblia informação se nós vamos estar ou não aqui, eu digo referente aos crentes salvos, se nós vamos estar aqui ou não quando isso virar lei, uso obrigatório pelos governos, pela ordem mundial, que está sendo estabelecida aí. Já a ONU definiu que é uma das fachadas mais fortes da maçonaria a nível de governo mundial, que já definiu as metas do novo milênio. Uma delas é o governo tecnológico, ok? Nós não sabemos até onde o crente salvo, a igreja, estará aqui para viver isso, mas é fato, quem é fiel vai ter que resistir. Terceiro ponto, não é coisa do PT. A dona Dilma fez um discurso já anunciando o uso dessa tecnologia por intermédio de biometrias, por intermédio de unificação de informações pessoais contidas em uma só célula de identidade, que ainda não é um implante, mas é um caminho para chegar lá. Ela já está falando sobre esse assunto. Bem, isso não é coisa do PT, minha gente. Isso não é coisa da Dilma, do Lula. Para vocês terem uma noção, desde 95 que eu comecei a pregar sobre esse assunto, quem deu início a esse planejamento, a aceitação dessa lei aqui nesse país, foi o Fernando Henrique, do PSDB. A questão não é partidária. A questão aqui que nós estamos tratando, que se trata de uma iniciativa, de um governo único, de um governo mundial, cujo, segundo o meu Senhor, vai ser aquele que vai eleger o anticristo no futuro. É uma ordem para todos os estados, em todos os países. Isso vai ser obrigatório, como a homossexualidade. É um tema que eles tentam impedir aqui nesse país, e eu não sei que lógica que tem isso. Não há lógica querer combater essa lei da homossexualidade, como não há lógica de querer combater o anticristo, porque cumpre as profecias, cumpre as escrituras. O que está lá tem que ser cumprido. O papel da igreja é resistir, é se separar, é ser diferente disso tudo. Não entrar lá no meio para querer utilizar a fé para um propósito que Deus não definiu como missão da igreja, que é o que alguns figurões estão querendo fazer aí. Bem, mas a questão aqui é a seguinte: não é coisa do PT, é ordem mundial, todos os governos vão ter que aceitar, isso é fato. Quarto ponto que eu quero definir no que eu estou tratando aqui. Bem, que moral tem um pastor, uma igreja vinculada à política, vinculada a esses organismos multinacionais como a ONU, e eu já vim denunciando aqui igrejas que estão cadastradas lá no propósito de Miqueias, que é um arrastão bárbaro que estão fazendo com as igrejas, por causa desse discurso social, de comprometê-las a cumprir cronogramas de gestão pública, ao invés de serem pregadores do Evangelho. Agora, Sucilas Malafaia, quando você for falar sobre a marca da besta, como o senhor prometeu agora por esses dias aí, avisa para todos aqueles que te assistem, que são
teus seguidores de que essa marca da besta não é tão fácil resistir assim não. Porque ela é o direito econômico, que todos vão precisar exatamente abrir mão por causa da sua salvação, da sua integridade espiritual com Cristo. Qual a probabilidade desses evangélicos que o Senhor alimentou com essa teologia da prosperidade se sacrificarem economicamente por um bem espiritual na sua alma? Não é o Senhor que incentivou todo esse tempo que o crente tem que ser rico? Fez incentivos numéricos, chegou a esse ponto de uma cabala evangélica, diríamos, resistir e rejeitar o que a Dilma está nesse momento agora obrigada a cumprir dentro do protocolo mundial. Vão ficar pobres? Não diga. Vão perder suas economias para serem crentes? Duvido muito que a tua igreja e o povo que escuta a tua mensagem vai conseguir ter força para resistir à marca da besta só pela questão econômica e do direito econômico que vão ter que perder. Agora, Silas Malafaia já é um palavrão aqui, né? Diríamos, né? Mas eu quero deixar uma coisa clara para quem está assistindo esse vídeo aqui. Nós vamos precisar de muita graça e misericórdia do Senhor para poder passar por tudo isso, se Deus quiser que a igreja sofra essa consequência. Vamos precisar de muita graça, porque aqui está a perseverança daqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, e esses que foram preparados espiritualmente por Jesus. Eu tenho certeza que esses aí vão resistir. Deus vai dar graça. Ficam pobres, perdem o direito civil, vão ser extintos da sociedade alheia por resistirem isso. Mas vão fazer tudo isso por amor a Cristo, porque amam mais a sua salvação do que o bolso, seu Silas Malafaia, do que o bolso. Marca da besta na tua boca é piada, hein?